Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo na sua plataforma de streaming favorita, porque o Rock Night está no ar. Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves, divertidas e sempre com convidados super especiais. Eu sou a Cris Vieira e hoje tenho a honra e o imenso prazer de apresentar esse programa junto com o Cristiano Borges Franco. Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra e um prazer estar aqui trocando ideia com vocês mais uma vez. Valeu, Cris. E com Felipe Guedes, Zafari Gerdau e Rampeter da Luz. Salve, salve, Cris. Prazer imenso estar fechando o ano com esse episódio fantástico aqui. Toda segunda-feira, vocês sabem, tem um programa novo para vocês curtirem sempre na sua plataforma de streaming favorita. E como é que vocês também podem acompanhar o Rock Night? Muito simples, ali no Instagram, @rn.conversas. Por ali, vocês sempre ficam sabendo quem são os convidados, as últimas novidades e todas as atualizações desse programa podcast super incrível. Começamos, então? Valeu, Cris Vieira! Convidado ilustre hoje no nosso programa, fazendo a abertura mais do que especial aqui com a gente no nosso Rock Night Conversas Aleatórias. Cris, é uma honra, tu sabe que a gente te ama, tu é sócia, master, fundadora, chefe desse troço aqui, então valeu demais por você estar aqui trocando ideia com a gente no programa que a gente está intitulando de Lentilhada Rock Night. O que aconteceu em 2021 e o que a gente pode esperar de 2022 com ninguém mais, ninguém menos que Cris Vieira, doutora em educação, dona da Code Inteligências, do espaço de inteligências, das redes de inteligências. Cris, num tweet, quem é Cris Vieira? E para quem ainda não te conhece, mulher? Eu acho que eu colocaria como tá minha bio do Instagram. Uma gestora de ideias e propósitos. Eu acho que eu colocaria isso. Assim, curta, resumidamente, uma gestora de ideias e propósitos. Muito legal. Bom. Show de bola. Felipe, tu tá bem? Eu tô ótimo. Muito feliz. Esse episódio promete muito para a gente fechar bem esse ano, já mostrando nessa abertura, né? Feita pela Cris. Sem palavras. Sem palavras. Turminha, hoje a gente pretende, então, como eu falei, falar um pouquinho do que foi este ano de 2021, nas perspectivas dessas pessoas que vos falam. Ai, me atrapalhei todo aqui. Que vos falam, também não está certo, né? Que estão aqui trocando ideia contigo. Ficou melhor, né? É muito voz-lioso aqui. E a gente quer, então, também falar de coisas que aconteceram, que nos marcaram, mas principalmente pensar o 2022, o que a gente pode esperar, o que você está esperando de 2022, né? Vai estar pulando ondinha, vai estar comendo vinha, vai estar comendo lentilha, então quais são os seus planos e projetos? Adorei que hoje o nosso parceiro aqui do programa também, o Diógenes Nascimento, fez lá também uma pequena retrospectiva e falou sobre metas, então quem curte também entender mais sobre metas e fazer uma reflexão sobre suas metas, sigam lá Desvendando o TDAH, para saber mais como é que a gente pode se organizar para cumprir a tal das metas, não é verdade, Cris e Felipe? Não é um pouco isso, a gente acaba criando muitas metas, muitas resoluções e o quanto a gente consegue colocá-las em prática, não é verdade? Exato. É o famoso final de ano que a gente passa e lembra assim, eu não fiz nada do que eu queria ter feito esse ano, mas também eu fiz tanta coisa que eu nem imaginava. Mas é o famoso relembrando promessas. Exato. E um pouco assim, né? A gente se planeja, mas o mundo vem e derruba com a gente, né? Detona com o nosso planejamento. E aí, o que aconteceu em 2021? Pelo menos, né? Pandemia, Covid, que foi uma extensão de 2020, o ano que não acabou. E aí a gente teve, pelo menos no início do ano, a expectativa da vacinação. Para quem não recorda, a gente começou a ser vacinado ali por dia 19, se não me engano, 19 e 20 de janeiro. A primeira enfermeira, se não me engano, no estado de São Paulo, foi vacinada.
Só que enquanto isso, né, enquanto a gente estava nessa coisa da esperança da vacinação, um tanto de gente morria sufocada por falta de cilindros de oxigênio nos hospitais de Manaus, aquele horror que aconteceu por lá, né? E a gente está terminando o ano com grande parte da população já sendo vacinada com a terceira dose. Cris, hoje me vacinei com a terceira dose. Olha aqui. Bem-vindo à turma, é isso aí. E eu sei que tu se vacinou essa semana também. E eu quero dizer o seguinte, eu só não me vacinei hoje também, a minha terceira dose, porque não tinha. E fui informado que amanhã estarás aqui no Litoral Gaúcho apto a tomar a terceira, né? Vai ter disponível ali a vacina, então amanhã eu estarei. Amanhã a gente está gravando... Exato. A gente está gravando isso no dia 28 de dezembro, então no dia 29 o Felipe estará tomando a terceira dose. Maravilha, a gente deseja que todos vocês também possam tomar a sua terceira dose. Quem não tomou a segunda, pelo amor de Deus, corra no postinho para tomar a segunda dose, é fundamental, gente, a dose da vacina. Então é isso, né? Começamos o ano na esperança e estamos seguindo aqui o final do ano, iniciando 2022 com essa polêmica ainda, criança pode vacinar, não pode, aqui no Rio Grande do Sul já foi dito que não precisa de laudo médico nenhum, que sim vai ter vacinação para crianças, isso eu acho que é super positivo. Para quem não lembra, o início do ano também começou com aquela invasão lá no Capitólio, lá nos Estados Unidos, né, durante a cerimônia que validaria a vitória do democrata Joe Biden, né, que foi e a derrota do Donald Trump. Né? E parece que até um brasileiro envolvido lá naquela loucuragem daquela invasão. Turminha, enchentes, incêndios florestais, crise climática, a gente está vendo na Bahia agora também aquele desastre lá na parte sul da Bahia, na região sul da Bahia, muita enchente. Isso aí é efeitos da nossa crise climática, nossa, né, do planeta, não é uma coisa que acontece só aqui no Brasil, infelizmente. Essa época é uma época de chuvas, então acaba acontecendo esse tipo de coisa, mas nessas proporções, assim, parece que é algo novo. 2021, vocês lembram? Rolou Olimpíadas também, né? O surf, o skate, aí, duas modalidades super novas nas Olimpíadas, com destaque para os brasileiros e brasileiras também, foi incrível. Rebeca Andrade. Exato. Como? Rebeca Andrade. Na ginástica. Perfeito, Cris. Dançando... Como é que é o som da não sei o que de favela, né? Ludmilla, baile de favela. E lindo, 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 lindo. Isso aí. Turma, mas a gente também teve um bocado de perdas. Gente querida, artistas bacanas. Aqui só alguns, tá? Porque foi um tanto de gente que se foi. Não só por conta da pandemia, mas também por conta da pandemia, mas por outros eventos também. Então foi-se o nosso querido compositor Nelson Sargento, o Charles Watts, Cris, baterista do Rolling Stones. Maravilhoso, um gentleman, um lord inglês. Marília Mendonça causou comoção no Brasil inteiro, foi acho que uma das mortes, junto com a do Paulo Gustavo, o ator, uma das mais sentidas aqui pelo povo brasileiro, por conta desse carinho que esses artistas tinham com seus públicos. O Tarcísio Meira, gente. Verdade. Querido. E o Paulo José também, dois grandes atores. Aqui, a minha avó, se estivesse viva ainda, ela estaria muito triste, porque faleceu esse ano também o ídolo dela, o Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo. Minha avó também. Adorava, gostava dele. E eu curtia pra caramba esse outro que faleceu, que ele tinha uma música chamada Talco no Salão. É o querido Genival Lacerda. E ele cantava bem rápido. Talco no salão, pro forró ficar cheiroso e ter mais animação. Meu Deus do céu. Rock Night é cultura popular, na verdade. É cultura, claro que sim. Um cara que eu li muito na minha graduação, nas disciplinas de psicologia, principalmente, Contardo Caligares, um querido também, retratava muito bem o cotidiano do brasileiro, das pessoas. E para encerrar aqui, porque foi tanta gente bacana, mas eu quis trazer essa pessoa também, que é uma figura do universo do gaúcho aqui, que é o senador José Paulo Bisol. Quem não conhece o Bisol, os mais antigos, com certeza conhece também, faleceu esse ano.
entre várias outras pessoas e personalidades tão importantes, queridas, que fizeram tanto, ou não fizeram muito também, pelo nosso país, pelo nosso mundo, né, gente? Galera, final do ano também começou um debate, e é um tema que a gente vai falar muito em 2022 e à frente ainda, do tal do metaverso, então talvez possa ser pauta aqui, vamos ver se a gente fala de metaverso. O Lionel Messi saiu do Barcelona chorando, né, uma vida inteira dentro daquele clube lá. Mas também, né? Justificadíssimo. Justificadíssimo. E um troço que foi muito meme, gente. Eu adorei, acho que foi um dos memes mais legais de 2021. Foi o lance daquele navio da Evergreen que encalhou o canal de Suez e lá no Egito e bloqueou a rota marítima por quase uma semana, entre março e abril. Aí todo mundo fazendo comparação de quem que era aquele naviozão e quem que era aquele tratorzinho tentando tirar ele do canal, né? E ainda, turminha, no dia 20 de abril, o ex-policial Derek Chauvin foi condenado pela morte do George Floyd. Isso foi muito também comemorado, celebrado, um fato importante, assim. E em maio, uma operação da Polícia Civil deixou 29 mortos na favela do Jacarezinho, para ser só um dos grandes eventos de chacina e violência contra o povo pobre e preto no nosso país. A gente não pode deixar de lembrar também da questão dos afegãos, né? A questão do poder que o Talibã retomou no Afeganistão e aquele povo todo fugindo de lá por fora dos aviões, turma. Então, quem recorda aí daquela cena horrível, né, de um avião americano decolando e o povo agarrado nas rodas do avião. Cena de filme. Cena de filme. Mais de 800... um avião de carga da Força Aérea dos Estados Unidos, então, levou mais de 800 afegãos para fora do país. 800 dentro do avião, né? Porque fora tinha mais um tanto ainda, né? E dentro dessa coisa da enchente, incêndio florestal, a gente também teve uma notícia tão ruim nos últimos meses agora, de garimpeiros que invadiram o Rio Madeira, ilegalmente em busca de ouro também. Enfim, gente, tanta coisa boa, ruim, mais ruim do que boa. E aí eu queria saber da nossa convidada aqui, especialíssima, Cris Vieira. Cris, de tudo isso, ou de outras coisas, porque eu citei algumas só do que aconteceu em 2021, o que mais te marcou nesse ano? Bendito ou maldito? Cris, o que mais me marcou esse ano foi pensar que no meio de tanta adversidade, não diversidade, de tanta adversidade, e o Brasil, né, tão continuamente mal colocado nos índices de desenvolvimento mundial, né, nós conseguimos ter hoje 70% da população vacinada. Yeah. Isso, para mim, é um dado extremamente importante. Primeiro, ele vai contrário a todas as estatísticas que foram feitas, né? E a gente consegue hoje, né, entender o porquê disso ter acontecido, porque a gente tem um sistema único de saúde que, com todas as dificuldades, é eficaz quando precisa, principalmente porque no Brasil nós temos um histórico de vacinação que é muito importante. Nos outros lugares do mundo, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quando tem uma vacinação, eles têm que montar guaritas, eles têm que montar coisas no estacionamento do supermercado, porque não existe um serviço único de saúde. E aqui, isso tem, né? A gente tem na maioria dos bairros e tal, e esta logística da vacinação, para nós, ela já é muito conhecida. Faz mais de 30 anos que nós erradicamos a poliomielite no Brasil. Então, este é um movimento, essa é uma logística que a gente conhece. Então, primeiro, isso ajudou a gente ir totalmente contrário a esses índices, né? Aquilo que se era esperado do Brasil. Sim. E a segunda coisa, né? Nós vamos novamente nadando contra a correnteza com grupos de pesquisadores e de cientistas que conseguiram furar a bolsa, furar aquela bolinha da academia e conseguir ter uma narrativa de explicação das coisas que atingisse as classes populares.
Para mim, o fato mais importante, mais relevante de 2021 é de que no Brasil nós conseguimos ir contra todas as indicações do mundo e as preocupações, né? Tu citou ali o caso quando aquela enfermeira foi vacinada, sim, né? Ali eu tenho certeza que a grande maioria de nós pensou, nossa, mas até chegar aqui em mim, na minha família, nos meus afetos, isso vai demorar anos, isso vai demorar muito. E foram meses. Uhum. Então, hoje, para mim, olhando essa configuração de mundo e principalmente a gente como país hoje, como nação, né, que também a gente precisa entender o Brasil hoje isolado da cadeia de mercado, da cadeia internacional, né? Hoje nós temos 70% da população vacinada, pelo menos com a primeira dose. Eu acho que é um dado muito importante, muito relevante. É o que possibilitou a gente, por exemplo, estar nesse final de ano um pouquinho mais unido, junto com as nossas famílias, podendo celebrar aquilo que a gente não pôde fazer em 2020. Ainda assim, eu particularmente com muito medo, tá, Cris? Né? Me reuni com a minha família, me aglomerei lá de maneira leve, evidente, mas sempre receoso ainda por conta dessa coisa do Omicron. Sim. Né? Será que vai rolar aqui também? Com que intensidade? A gente fica com receio. Talvez esse receio não acabe nunca também. Enfim, mas fantástico, Cris. 70% da população vacinada é um super ganho num país super negacionista, né? Com governantes negacionistas, como tu falou, remando contra a maré. Eu acho eu acho que esse é um super fato assim, que a gente tem que aplaudir de pé aí esse diferencial. Viva o SUS. Muito bom. Viva o SUS! Viva o SUS, viva a sociedade alternativa, viva os cientistas que conseguiram furar as bolhas acadêmicas e conseguiram transformar uma narrativa, né, que é totalmente de fala entre os seus pares, né? Sim. Conseguiram fazer com que as pessoas compreendessem isso. É muito difícil. E assim, ó, eu vou fazer um gancho já com um filme que eu assisti hoje de tarde, que está todo mundo assistindo, então quem não assistiu ainda também corra para assistir, que é o Não Olhe... Sem spoiler. Sem spoiler. Vamos tentar não dar spoiler, né? Mas Don't Look Up, né? Não olhe para cima. Vocês viram? Eu ainda não. Cara, é uma doideira. Acabou o filme, eu pensei assim, é para ser uma comédia, mas a gente ri de nervoso, assim, porque é surreal. E parece que foi feito para a gente esse filme, para a sociedade brasileira, talvez para a americana também, e com certeza para a americana também, afinal é um filme americano. Mas ele retrata, assim, a idiotice da sociedade global. Mas é um filme necessário, porque a gente começa a se dar conta, gente, como é que pode, né? A mídia, os governos, todo mundo envolvido nessa fantasia, nesse negacionismo. Pô, o mundo está acabando e as pessoas estão aí querendo saber da Bolsa de Valores. E eu vou dar um pequeno spoiler, tá, Felipe? Na cena... Peraí que eu vou fechar. Em alguma cena, não vou contar tudo, né? Em alguma cena aparece o tal do boi, aquele do touro de Wall Street lá, né, performando. Não vou dizer muito o que ele está fazendo. Por que isso, né? Porque a gente está nessa loucuragem de pensar o dinheiro, na lógica do dinheiro, na lógica do mercado. Quem é o mercado? É nós, é a gente o mercado, é a gente que compra, a gente que está enlouquecido, a gente que é influenciado, a tal da economia da atenção que nos deixa presos nos celulares. Enfim, assista esse filme. Eu adorei, Cris. O que tu achou do filme? Não, eu gostei. Eu acho que ele cai muito bem agora, né? E assim, ó, acho que agora não é nem o momento da gente avaliar roteiro, se é filme para Oscar. Não. Isso é absolutamente irrelevante nesse momento, né? A ideia toda do filme e as associações que a gente pode fazer é que, para mim, são fundamentais. E aí, aquilo, de novo, gurias, a gente conseguir chegar, através das narrativas, num número maior de pessoas. Para mim, é isso, entende? Quando a gente... porque, assim, tem segmento para tudo, né? Então, tem lá o filme que vai ser o cara com uma... O diretor de fotografia vai ser e aí vai trazer um uruguaio para ver a questão da direção de arte, um norte-americano para... Não é isso.
Então é isso. Aquele meme, né? Não é sobre isso. Não é sobre isso, né? É um filme, né, que é uma tragicomédia na realidade, mas que a gente consegue fazer muitas associações. E acho que isso, nesse momento, é uma coisa importante. É a gente aproximar o máximo que a gente consegue do conhecimento da vida para as pessoas. Para mim, é isso. Tem que assistir. Não assistiu, assiste hoje. Corre. Particularmente, eu estava hoje à tarde ali com a Aurora, assim, no quarto, ela dormindo. Eu, vou aproveitar, ela tá quietinha, eu vou assistir um... E pensei em assistir esse filme. Eu, não, vou continuar assistindo uma série que eu tô assistindo ali e tal. E, Ratchet, devia ter assistido, eu teria vindo mais preparado. Eu tenho um cara que eu leio muito ele, e há tempos eu acompanho ele, que chama Anderson França. Ele tem a coluna de terça.com.br, ele escrevia de Portugal, e se não me engano ele está em Barcelona agora. Ele faz uma análise com spoiler, Felipe, muito bacana. Então quem ainda está decidindo se vai olhar o filme ou não, dá uma olhadinha lá na página do Anderson França ou na coluna de terça.com.br do texto que ele escreveu sobre o filme. Eu acho que traduz bem o que é o filme. Mas vamos seguir. Cris, o que mais que ficou para ti de 2021 que tu quer trazer para a gente poder trazer para a roda e poder fazer um pequeno debate aqui? Então, guris, todo ano o Instituto, aquele Big Data, ele trabalha com um número muito grande de pessoas, né? O Big Data, então, ele faz pesquisas no Brasil, ele faz pesquisas na América Latina, na América do Norte, ele faz pesquisas pelo mundo inteiro. E eu sempre espero uma pesquisa que esse instituto faz, porque ele tem muita, vamos dizer assim, ele tem uma condição de veracidade muito grande, né? Ele tem uma validação científica muito bacana. Então, todos os anos eles fazem uma pesquisa e pedem que as pessoas escolham uma palavra, que é a palavra daquele ano, tá? Então, sempre é no final do ano. Qual foi a palavra deste ano? E aí eu fui olhar estas palavras e muito interessante olhar que a palavra de 2019, tá? E vamos agora olhar o Brasil, tá? A palavra de 2019, pelo Instituto Big Data no Brasil, a palavra escolhida foi dificuldades. Olha só. No plural. A palavra de 2020, pautada por esse instituto, foi a palavra luto. Olha aí. Por motivos óbvios, né? Sim. Porque o que nos acontece em 2020? Não sei se é a hora agora da gente falar um pouco sobre isso, vocês me digam, né? Claro que sim, claro que sim. Para contextualizar um pouco, né? Porque eu acho que não tem essa palavra. E quando a gente fala de luto, a gente não fala só da perda de pessoas, a gente fala da perda e do luto de histórias. Uhum. A gente fala do luto, inclusive a Vera Iacomelli, que é uma psicanalista que eu gosto muito do Rio de Janeiro, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz: o luto que aconteceu durante a pandemia foi o luto de um mundo que já não existe mais. Então, para além do luto, né, das pessoas, dos entes queridos, tem esse luto também das pessoas se darem conta de que aquele mundo que existia, ele não existe mais. Então, à medida que essa ficha foi caindo, por mais que as pessoas não tenham tido algum afeto, alguma pessoa próxima ou algum amigo, o que é bastante difícil, né? Mas mesmo assim, se isso não aconteceu, essa pessoa ela foi afetada por um luto, né, das suas coisas, da sua organização de vida, do seu trabalho, enfim. Então, eu acho muito bacana, que eu quero dizer, para mim produz muito sentido, né? A ideia da pesquisa que aponta 2020 com a palavra luto. E aí, vejam bem, a palavra de 2020 pelo Instituto Big Data é a palavra vacina. A palavra escolhida pelos brasileiros foi a palavra vacina, o que para mim, de novo, produz todo sentido quando a gente tem 70% da população com a primeira dose da vacina, né?
um país como o nosso, Brasil, terceiro, quarto, quinto mundo, que hoje, infelizmente, é um pária internacional, né? Então, nestas condições, a palavra de 2021, ser a vacina, para mim, produz um sentido enorme. E aí, como a gente está, a nossa ideia hoje aqui, né, é a lentilhada, é a gente tentar trazer algumas perspectivas para diante. Daqui a pouco nós vamos ir avançando a nossa conversa aqui, mas eu tenho uma hipótese para a palavra de 2022. Cris, a gente pode pensar nos ingredientes para essa lentilha que a gente quer comer em 2022. E aí, junto com o que o povo quis falar com a palavra vacina? Eu me vem muito a palavra esperança. O que vem para ti, Felipe? Concorda comigo? Eu concordo contigo. O próprio final do ano, né? Que nem a gente estava conversando antes, assim, que está nos permitindo hoje estar comparado ao final de 2020. A gente está mais próximo de outras pessoas, está fazendo essa mini aglomeraçãozinha. Então, que a vacina nos proporcionou, né? Está nos proporcionando. Então, essa nossa rede nos proporcionou a gente fazer o nosso happy hour de final de ano. Também. Porque a vacina, estávamos todos vacinados e tudo mais, né? Então, tem um pouquinho dessa esperança de mais ali na frente também tá cada vez mais. Né? Aquele abraço guardado durante quase 2 anos, né? Aquela palavra, aquele olhar. Para mim tá marcado ali o dia que eu encontrei o Cristiano no meio do ano na Fiergs, e um do lado do outro, um querendo se abraçar para o outro e se dando soquinho de longe. Assim. Eu teria te abraçado, viu? Ido contra todos os protocolos, eu teria te abraçado, mas tu que veio com o cotovelinho, digo, vá pro inferno. Mas tudo bem, tu foi correto, né? Mas o sentimento era o mesmo. Eu sei. E aí o final do ano já era um outro cenário, né? Uma mudança, e que teve essa esperança aí que a própria vacina nos permitiu, né? Esse momento de consciência nosso nos fez a gente chegar nesse final do ano aqui. Foi difícil, mas chegamos, na verdade. Chegamos, e as perspectivas precisam ser vistas, digamos assim. Não vou dar um spoiler agora, porque agora não é o momento, tá? Mas, inclusive, pela própria hipótese que eu tenho de qual será a palavra, mais do que a palavra, eu tenho o sentido, tá? Qual é o sentido de coisas que eu tenho visto de movimentação do mercado, de movimentação das pessoas, de movimentação do mundo, né? Mais do que uma palavra, para mim, é um sentido. E acho que esse sentido, ele está muito vinculado a isso, né? Essa questão da esperança, a questão de uma continuidade, né? Porque daí, quando tu tem em 2020, né, a questão do luto, né? O luto é um corte. O luto, ele é um ritual que ele precisa ser sentido, é uma coisa profunda, é uma dor, é uma perda, é uma história que precisa ser ressignificada, né? E para isso precisa um tempo. E depois desse processo de ressignificação, só resta 2 alternativas, né? Ou a continuidade ou a não continuidade, né? Ou que é como os psicólogos trabalham, né? Com redução de danos, quando a gente trabalha com pacientes que estão em luto, a gente mais ou menos, né, trabalha de 8 a 9 meses para aquele luto mais doído, para aquela coisa mais difícil perdurar. Dali em diante, precisa ter um movimento do sujeito de reconstrução de histórias da vida, das coisas, né? Ou não. Né? Ou não. Ou ele não consegue, ou ele vai ter que ir para a continuidade da vida. E aí, quando vem a palavra de 2021, que é a vacina, a sinalização é da continuidade.
A sinalização é a gente continua na briga, né? A gente está aqui, nós resistimos e a gente continua na briga. A gente está aqui para essa continuidade. Eu gosto de uma palavra que tu usa bastante, né, Cris, que é o movimento, né? Então é estar em movimento. No mínimo, né, se essa palavra, seja qual for a palavra de 2022, mas ela relaciona com não vamos se entregar, na verdade. Vamos estar em movimento, vamos continuar aprendendo, vamos continuar lutando, vamos continuar descobrindo, conhecendo, trocando. Muito bacana. Oxalá. Oxalá é muito bom. Magari, Oxalá, vamos trazer todas, Bora, não tem bora. problema. Falar em Exato. línguas, a Michelle, vou voltar, esquece. Cris, tu é uma educadora, assim, entre outras várias coisas, uma grande mentora. Eu quero que tu fale também daqui um pouco sobre o teu trabalho de mentoria. Mas a educação, eu acho que seria a palavra da tua vida. Me corrija aí se eu estiver errado. E desculpa se eu estiver errado também, mas é a palavra, né? Tem a ver com o teu trabalho, com as tuas escolhas. E no início, e lá em 2020, tu já me cantava essa pedra. E tu tinha até medo de ir a público falar muito sobre isso, porque ainda existiam poucos estudos relacionados a isso sobre os problemas que a pandemia, para as crianças, principalmente, o problema, né, das crianças estarem em casa acarretaria no futuro delas, né, as dificuldades de aprendizagem e tudo mais. E eu acho que foi assim, um mês depois começou a pipocar um monte de gente falando sobre isso. O que tu poderia nos dizer sobre, nessa lógica de retrospectiva, de educação, porque daí 2021 voltou, né, teve a tentativa de voltar para o presencial. Isso foi suficiente? Não foi? O que tu imagina para a educação dos próximos anos, assim, em decorrência da pandemia? O que ela vai deixar de marca, principalmente? Cris, Agora assim, é para crianças, tá? Depois eu quero que tu fale também de adultos. Mas deixa eu te pedir, então, licença para abordar isso de uma forma bem geral, porque é a mesma relação que eu faço tanto para as crianças como para os adultos. Ótimo, manda bala. É o mesmo cenário, digamos, que eu enxergo, que eu visualizo, né? Para mim, hoje, é muito claro, né, o quanto a escola ou qualquer instituição que trabalhe com educação, e quando eu estou falando disso, eu estou falando de empresas também, tá? Eu estou falando de empresas, eu estou falando de educação executiva, eu estou falando de escolas, eu estou falando de educação infantil, eu estou falando de ensino superior, eu estou falando de cursos livres de bordado, tá? Para mim, hoje, é bastante claro que, cada vez mais, o que não tiver relevância não se sustenta. O que eu quero dizer com relevância? Eu vou dar para vocês um exemplo, que é uma coisa que a gente assiste há algum tempo, mas agora está assim, ó, na nossa cara. A escola pública no Brasil, principalmente as escolas estaduais, né? E isso acontece mais nas estaduais, por quê? Porque a verba municipal ela tem uma gerência e uma ingerência de recursos que é muito mais rápido, né? Tira daqui, vai para cá, e aí num estado, tu imagina, num país burocrático como o nosso, para sair uma verba daqui para ir para lá, então é uma outra coisa. Há muitos anos já que a gente fala, vocês ouviam isso, eu ouvia isso, né? O Felipe escutou, pois é, porque a escola pública tem problemas. A escola pública tem problemas, né? E o que acontece? É muito fácil a gente dizer, a escola tem problemas, a escola é isso. E isso se tornou uma narrativa comum. Por uma série de razões, né? Porque teve muito desvio de verba, porque nós não temos no Brasil a educação como um projeto de nação, como acontece em qualquer outro lugar do mundo, por exemplo, que citam, porque a Holanda, porque a Dinamarca, porque a China, qualquer outro lugar do mundo, por exemplo,
toda verba destinada à educação ela é inegociável. Se pode tiver enchente, terremoto, tsunami, desastre nuclear, a verba ela vai ser retirada para estas coisas de qualquer lugar, menos da educação. No Brasil é ao contrário. No Brasil, sempre quando precisa de verba, tira primeiro da educação. Exatamente. Então, isso, com o decorrer do tempo, isso se tornou uma narrativa comum, né? Então, o que os estados fizeram? Os estados também, a máquina estadual, a máquina do funcionalismo público, né? Mal ou bem, ela faz girar a máquina administrativa, a máquina do capital, a máquina das coisas, né? Mas na escola, a escola pública, ela começou a não ter mais relevância. A escola pública, ela começou a perder a sua relevância. Quando ela perde verba, ela perde condição de ação. Quando ela perde condição de ação, ela não entrega para a sociedade aquilo que é a função da educação no mundo. A função da educação no mundo é aprendizagem e relevância social. Quando a escola pública, né, que é a escola que tinha que ser a mais referenciada, porque ela é a escola democrática para todos e todas, ela começa a perder a relevância, as pessoas começam a não dar bola mais para ela. Né? Então, a gente tem hoje um menino, por exemplo, que sai da escola pública e a gente sabe que ele sai sem condições técnicas de conseguir, muitas vezes, um emprego, que ele sai, muitas vezes, sem conhecimentos mínimos para fazer um vestibular, se ele quer seguir carreira no ensino superior, ele sai, muitas vezes, enfim, com uma série de dificuldades, e a gente normatizou isso. Inclusive, a gente já diz, esse aqui é da escola pública. É de escola pública. A sociedade, a escola pública ela perdeu a relevância, a sociedade não compreende a instituição escolar pública como uma instituição relevante. Ela perdeu o sentido. Então, vamos deixar ela ali quietinha, vamos se virando. Para mim, esse é o exemplo do que a gente tem daqui para frente na educação do Brasil. Independente se ela for educação executiva, se ela for o ensino superior ou se ela for uma escola de educação infantil. As instituições que trabalham com a aprendizagem, aprender alguma coisa com alguém, pode ser uma escola de idiomas. Se ela não mostrar relevância para o sujeito que está lá, ele vai sair. Ele não vai permanecer lá. Então, e assim, reportem a vocês hoje isso. Se hoje vocês forem se matricular num curso de inglês, num curso de pós-graduação, qualquer coisa, que fatores vocês vão analisar para buscar este lugar? A relevância para a vida de vocês, eu tenho certeza absoluta que ela vai ser uma das primeiras coisas. Qual vai ser a relevância disso na minha vida? Por que é que eu preciso disso aqui? É um contrato social? É uma coisa que vai ser legal para mim para isso? Então, e aí, vou ter que dar um spoiler, porque daí agora cabe. O sentido para mim de 2022 é essa palavra: relevância. Relevância. Isto é relevante? Isto é uma coisa que tem relevância social? E aí, vamos seguir, né? Mais do que a área da educação, mas vamos falar no mundo mesmo, né? Quais são as empresas hoje, por exemplo, empresas de porte pequeno ou de porte médio que sobreviveram à pandemia? Na grande maioria delas, empresas que têm alguma relevância do ponto de vista social, do ponto de vista... E social não é por serem benemerentes ou por serem... Não, mas porque a sociedade enxerga elas com um valor, que não é um valor dinheiro, é um valor social. É relevância da existência dela. Então, para mim, hoje é assim que eu enxergo as escolas. A gente vê essa debandada do ensino superior, né? Essa debandada nos cursos, a escola de idiomas fechando. Foi por causa da pandemia? Sim e não. A pandemia, ela talvez colocou luz num sentido importante que sempre teve que ter educação, que é
da sua importância, do seu sentido. Qual é o significado de eu estar aqui agora, fazendo isso? Né? Qual é a relevância que vai ter isso para a minha vida? Isso, de fato, vai ser uma coisa importante. Né? Então, tu me fez uma pergunta relacionada à questão da educação, e eu vejo isso na educação hoje de forma assim, bastante clara, né? Como eu vejo isso em outros movimentos, em outros setores do mundo. Né? Vou dar um outro exemplo para vocês, né? Que tenho certeza, vou receber críticas de muitas pessoas, mas não tem problema, porque é uma opinião. Vocês não acham que a ida de um homem para o espaço, como o Elon Musk fez, vocês não acham que, em outro momento, isso teria tido uma repercussão muito maior do que ela teve? Pois eu me pergunto agora, agora tu botou nesse contexto, eu acho que não. Né? A gente está falando de uma coisa que a gente fala há tanto tempo, né? Porque então quem é que vai conseguir? Então vai ser os russos, vai ser os chineses, vai ser os americanos. Aí o cara vai lá, faz todo aquele investimento, né, de milhões e bilhões, e aí a notícia é 3 dias. Tem alguma coisa aí, né? E para mim o que tem aí que, aliás, né, Cristiano, não vamos dar spoiler, mas isso também é um gapzinho lá do Pensei filme, no né? filme. Quer dizer, o que é, gente? É legal, massa, tudo bem, mas e aí? Eu acho que resolver aqui ainda, entende? Exatamente isso. É uma coisa que interessa a ele. Isso. Porque a humanidade então é relevante para ele, entende, Cris? Exato. Do ponto de vista social, não tem relevância nenhuma, porque ninguém vai habitar Marte agora, porque ainda não se tem certeza com relação ao oxigênio para humanos, porque, então, neste momento, esta relevância, ela fica localizada em pequenos grupos, né? E aí depois isso, passa. Ninguém vai falar nisso. Mas o cara Lua, levou um lá. Então agora 2023 nós vamos. Tá legal. Mas a minha falta de saneamento básico, a minha falta d'água, a minha falta de luz, a minha falta de trabalho. É relevante, entende, Cris? Isso é relevante. E aí, assim, a gente está vendo o cara ir a Marte, tá? Mas a gente está com um problema agora que está batendo aqui na minha casa, na tua, na do Felipe, que são as questões climáticas, né? Então, e aí eu fico pensando, tá legal. Pô, ele levou no... não, é bacana. Mas, e aí? Né? O que isso tem de importância real, relevante, para esta continuidade da nossa vida agora? Cris, relevância deveria ser a palavra não só de 2022, mas a palavra do século no campo da educação. Porque nesses tempos de negacionismo e de gente estúpida, olha quantos assuntos foram proibidos de serem discutidos e que são relevantes. Na verdade, que foram proibidos nas escolas, que os professores foram massacrados e que são necessários de ser falado, né? Sobre sexualidade, por exemplo, sobre economia, sobre dinheiro, sobre política, principalmente, sobre lado A, lado B, lado C, enfim, e que não pode falar porque neste governo não é relevante. Não é para eles, né? Acaba virando cortina de fumaça, tu entende, Cris? Total. Acaba virando cortina de fumaça, quer dizer assim, é um gritedo, né? E isso é uma prática muito comum, é uma prática que a gente, como humanidade, conhece muito bem, né? Esse tipo de prática, esse tipo de organização, esse tipo de narrativa. O Goebbels fez isso, né? Na Alemanha, né? Encontrava um inimigo e determinava um inimigo comum, criava uma narrativa para mostrar o quanto aquele inimigo era prejudicial para a continuidade humana, criava toda uma narrativa, uma coisa, né, que se fez muito, por exemplo, nas últimas eleições, que é a esquerda quer transformar o seu filho em homossexual, a sua filha em uma lésbica pervertida. Comer né? criancinhas. Isso.
né? Então, se cria toda uma narrativa para isso. Isso é uma prática que já aconteceu em outros momentos do mundo, não é novidade. Mas o que acontece, né? Dependendo de onde estas coisas e como elas caem, elas acabam virando cortina de fumaça, elas acabam... É um gritedo, é uma alucinação, porque isso é uma forma também, né, de alucinação, né? Que a gente chamava antes as pessoas lunáticas, né? Isso tem a ver, isso tem patologias que explicam isso, né? E aí, de repente, se tu tem, então, e tu não precisa de muito argumento, mas se aquele inimigo comum que tu escolhe, né? Se tu consegue criar uma narrativa que convença, o estrago está feito. O que acontece aqui no Brasil? Nem a narrativa é competente. A narrativa não é competente. Então, ela não se mantém. Ela fica 1 mês, 2 meses e daqui a pouco, pá, não vai ter vacina. Não vai ter, porque assim, ó, não tem como fazer. Não vai ter. Tá? Beijo, tchau. Por causa disso, de não sei o quê. E aí, então tá, então agora vai ter. Então, isso é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa, né? Porque como tu trabalha só com mediocridade, é um governo muito medíocre, todo o processo, todas as narrativas, as pessoas, tudo, né? Porque quem faz isso são as pessoas. Então, elas não têm competência nem para criarem narrativas que consigam sustentar essas coisas. Então, elas somem, do nada, né? Semana que vem não ia se vacinar crianças. Por isso que a palavra cortina de fumaça funciona muito bem para esse exemplo que tu traz, né? Porque, na verdade, é só isso. Essa narrativa, uma narrativa por dia é uma cortina de fumaça por dia para esconder o que é mais importante, a falta de ação, de coisas concretas, relevantes para o bem da sociedade brasileira. Isso que não vemos, na verdade. Narrativas de combate à corrupção e tudo mais, mas que na prática não se consolidam, são fracas. E aí o filme, ele acerta na mosca, né? Não olhe para cima. A narrativa é essa, Felipe, não olhe para cima. Como é que eu não vou olhar para cima, gente? O mundo está caindo na minha cabeça, eu não vou olhar. E aí quando a pessoa olha, porque ela tem olhos, aquelas pessoas têm visão, elas se dão conta, pô, mas o troço está caindo aqui nos meus chifres. Como é que eu não vou ver? Que é de novo, né, Cris? Que é de novo, não se sustenta. Não tem base de sustentação. Não tem relevância. Então, ela não se sustenta, entende? Ela é um grite... Justamente por isso que tem que ter gritedo. Entende? Isso também sempre funcionou no mundo. Tem que ter gritedo, tem que ter uma coisa... Tem que ser histriônico, né? Não é à toa que o Führer, né, era tão histriônico. Ele ia lançar um novo uniforme, ele parava o país. Para quê? Para lançar o uniforme. Então, isso também é uma construção de narrativa, né, que a antropologia e a sociologia, tu sabe muito melhor que eu, nisso, mestre nisso, que isso é uma coisa que a gente já conhece. A questão e o fio de navalha o quanto estas pessoas que estão no poder, né, que agora é eles, depois vai ser outros, porque não se sustenta também, vai ser esse tempo e deu, porque não tem sustentação, não consegue, né, fazem coisas assim histriônicas e tudo para nada. Mas precisa do burburinho. Então, às vezes, tu vê coisas histriônicas, né, que é 6 pessoas, mas o barulho, ele é tão alto e é tudo tão histriônico, parece que tem 600 mil. Exato. Mas, na realidade, não é. Cris, e aí? A pergunta de $1 milhão ou muito mais, né? Olha eu convertendo tudo para mercado de novo. A pergunta que não tem preço. Como tornar a educação relevante? Tem como responder essa pergunta? Primeiro, tem que mudar a lógica que a gente tem aqui no Brasil, né, de que a educação pública ela não tem importância. É investimento, né, Cris? É investimento. É grana, gente, infraestrutura. Entende? É projeto de nação. É dizer, não, aqui isso é inegociável. A gente não negocia, a gente não senta para negociar
com ninguém que vai tirar R$1 da educação. Salário dos professores agora do governo do estado, né? Transformando as GDs que falam, né? E querendo incorporar esse salário dizendo que isso é aumento. Ah, palhaçada, gente. Enfim, vai, Felipe. Não, eu ia dizer assim, a pandemia mostrou muito isso, como que a gente escancara mais a relevância da educação. Que a gente precisa olhar mais para a educação. Que já vinha muito antes, né? É como que eu jogo mais na cara que, assim, cara, o pessoal não tá vendo. Nós vamos estar no fim da área também agora, né, Felipe? Por quê? Porque a gente tem uma relação, e aí isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? A gente tem uma relação dicotômica agora e que vai ficar cada vez mais evidente na minha percepção, que é de que a grande moeda, pelo menos do início do século XXI, está dada. É o conhecimento. Uhum. Essa é a moeda. E não é moeda dinheiro, é moeda de valor. Valor agregado, valor. Né? Como eu sempre digo, o que hoje todo mundo quer no mundo? É um vidrinho deste tamanho aqui, que cabe na nossa mão. O que tem ali e que todo mundo paga qualquer dinheiro e faz qualquer coisa? Tem 30 anos de conhecimento. Uhum. Então, a grande moeda do século XXI é o conhecimento. Ok. Como é que os países que não produzem conhecimento, e eu não estou falando do conhecimento escolarizado, eu estou falando também de instituições que promovam a aprendizagem das coisas, aprendizagem do mundo, como é que estes países vão se colocar? Né? E isso a gente também já está vendo agora, né, gente? Por exemplo, eu participo, né? Eu sou convidada para participar como conselheira, enfim, como uma pessoa que vai estar ali em muita seleção de professores para grandes instituições, para grandes escolas, né? Só vou dizer uma coisa para vocês: numa última seleção de professores de uma das maiores escolas aqui de Porto Alegre, 20 professores, nenhum foi selecionado. Sendo que estes 20 professores já passaram por um crivo inicial. Destes 20, e eu quero dizer para vocês que isso é uma coisa que está acontecendo de forma recorrente. Por quê? Porque as licenciaturas da qual estes professores vêm não entregam o suficiente para que ele se sinta minimamente apto para o cargo para qual ele está estudando, ele estudou, ele se preparou, enfim. Então, quer dizer, de novo, a gente está vendo uma falta de relevância. O que ele aprende aqui, ele não consegue colocar em prática aqui, e isso não significa que a educação tenha que ser utilitarista. Sim. Absolutamente. Mas tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido. E isso está acontecendo em vários lugares. Por exemplo, quantas vezes a gente abre aí e vê a notícia, o Cine está querendo estar lá com vagas para... E as pessoas chegam lá e elas não assumem a vaga. Por quê? Porque elas muitas vezes não têm condições mínimas de escolaridade, porque elas não têm outras condições que estão pedindo ali, né? E aí, então, a gente já entra numa dicotomia. Uhum. Como é que estes lugares que não promovem o conhecimento, né, de forma minimamente a apropriar esse sujeito das necessidades do mundo que ele vive, como é que ela vai fazer? Cris, antes eu já tinha pensado nisso e agora veio de novo a palavra empreendedorismo como algo mais relevante que educação. Por que eu digo isso? No Brasil, a gente tem um índice enorme de gente que empreende por necessidade, porque não aprendeu, porque não teve escola, mas precisa ganhar dinheiro. Né? E a gente sabe que quanto mais escolaridade, mais salário, mais renda a pessoa pode ter. Não é uma regra, mas sem também não acontece. O contrário é verdadeiro, isso a gente sabe. Isso, perfeito. E aí, né, pessoas com quinta série, super empreendedores, então, né, tem o tino para os negócios. Educação compete com o empreendedorismo?
Porque, pelo menos, Cris, eu não vejo assim, né? Uhum. Eu vejo que, por exemplo, ele pode ter uma grande ideia, mas se ele não tiver ferramentas, ou seja, alguns conhecimentos mínimos sobre algumas coisas, Porque não vai a acontecer, gente vê né? muito negócio quebrando também, né? De pessoas que não têm qualificação mínima, né? Mínima. Mas esse insight veio por conta disso, né? Porque a gente vê muita gente empreendendo porque não tem escolaridade, não conseguiu criar um negócio com mais robustez, acaba empreendendo qualquer coisa, né? Para tentar ganhar o mínimo possível para sobreviver, né? Mas normalmente, né, Cristiano, são em mercados, né, extremamente vulneráveis, né? Sim, São sim. mercados Nossa oscilantes. realidade, E esse é o século XXI. exato. Este é o século XXI. O século XXI, pelo menos esse início de século, tinha crise profética. Mas o que eu quero dizer, essa é a leitura que eu faço, tá? Que esta relevância, quem vai dar vai ser o social. O Perfeito. social, né? Se houver condições de temperatura e pressão para que esse negócio se estabeleça, para que tenha relevância, para que seja importante e produza sentido, que auxilie a girar também outros mercados, né? E tiver um conhecimento mínimo sobre aquilo que ele quer fazer, é isso que vai acontecer, é isso que vai rolar. Essa é a minha opinião das coisas que eu vejo. Eu quero a tua opinião sobre outra coisa que foi uma hype no 2021 também, dentro do ambiente corporativo, e que para mim eu acho que não é das coisas mais relevantes, talvez não tenha relevância nenhuma, mas a gente perdeu, literalmente o termo é este, perdeu tempo discutindo trabalho híbrido, trabalho remoto. Qual a tua opinião sobre isso, Cris? Tu tem uma opinião sobre isso para começar, né? Olha, a minha opinião sobre isso é que a gente hoje não trabalha mais, pelo menos é esta leitura que eu faço dos cenários do mundo, Cris. Tudo aquilo que é radical tem perdido lugar. A China não é mais a China que a gente conhecia 10 anos atrás, Cuba não é mais Cuba que a gente conhecia 10 anos atrás. Esse radicalismo, né? Em qualquer lugar, de qualquer forma, esse não porque vai ser assim, ele perde cada vez mais espaço, né? Então, hoje eu não acredito mais no ou tu é isso, ou tu é aquilo. Ou tu faz isso, ou tu faz aquilo. Primeiro, porque nós somos detentores de múltiplas potencialidades. Coisas que a nossa escola, infelizmente, nunca conseguiu desenvolver. Né? Nós não somos... Os seres humanos, eles não têm uma capacidade, eles não nascem para fazer uma coisa. Né? Eu não acredito e nem trabalho com ideia de vocação. Eu sou um vocacionado. Eu acho que os vocacionados, eles são religiosos, né? Eles recebem lá o chamado, tanto é que a palavra vocatio, né? A etimologia da palavra vocatio é o escolhido de Deus. E para mim tá tudo certo, né? Ele é o escolhido, tá ótimo. O resto, para mim, é habilidades. Eu posso ter muitas habilidades, eu posso ter 2, 3 habilidades, nada impede que eu toque piano e faça bordado. E faça as duas coisas bem, né? O ser humano, ele é dotado de potência e capacidade para isso. Então, eu não acredito mais no ou tu vai fazer isto, ou tu vai fazer aquilo, ou tu vai fazer, né? Eu acredito no e. Eu acredito no e. Então, eu acho que pode ser, eu acho não, eu tenho certeza que não é mais ou híbrido, ou presencial, ou não sei o quê. Na realidade, para mim, isso é narrativa que já passou. A gente nem está mais nessa, tá? Para mim, a ideia agora é o E. E presencial, E híbrido, E à distância, E de Marte, E transmitido via satélite, E por um Android venusiano, E por um... Uau, adorei! Pode ser, que foi muito a questão da narrativa do trabalho, tu te lembra disso? A gente chegou, inclusive, num Rock Night, eu acho, a falar sobre isso. Agora todo mundo vai trabalhar em casa. Não, amados, não vai. Porque
porque a máquina do capital ela não se sustenta desta forma e porque nós não temos como, nós vamos precisar de serviços que só são feitos, né? Por exemplo, os principais profissionais liberais, eles não conseguem trabalhar, né? Tu não tem como fazer uma unha ainda por... Então, tem uma série de coisas que vão ser possíveis. Então, tem muitas pessoas que vão conseguir, muitas empresas, que vão transformar aquilo que era presencial, da figura presencial daquela pessoa, agora ela vai trabalhar em casa, né? Ou então ela vai ficar um pouco no escritório e depois ela vai... Agora, a gente dizer, então agora só vai ser assim, não. A gente vai ter que criar estas relações, e acho que isso é uma coisa muito importante, né, Cris? A gente não pode esquecer da relação humano-humano. O humano, ele não se reconhece. O cérebro humano não se reconhece. No Android, por exemplo, na figura de um Android, na figura de um robô, de um chatbot, tá? Nós não somos facilmente enganáveis. Então, o nosso cérebro, ele sabe exatamente que aquilo não é um cérebro humano, que aquilo não é uma relação humano-humano, né? Nós temos condições de ter este entendimento. Então, também vai existir inteligência artificial? Massa. Então, também só vai existir lojas com vendedores que chegam, o robô? Não. No momento, ainda não. Daqui a 60, 70, talvez. No momento... A nossa organização fisiobiológica social, ela dá conta da forma como nós nos relacionamos hoje. Né? A ciência avança, a gente muda. O cérebro de uma criança que nasce hoje, o cérebro da Aurora, é diferente do cérebro, por exemplo, de quando o Felipe nasceu. Existe um movimento de neuroplasticidade que explica que esse cérebro hoje é diferente. Então, se tem essas mudanças no mundo, se a gente vai mudando a nossa organização fisiológica, quem sabe? Daqui a 50, 60 anos, mas por enquanto, a relação humano-humano ainda ela é muito importante. Então, eu acho que a gente vai ter experiências presenciais, experiências online, experiências híbridas, experiências espaciais, Muito bom. Espirituais. Perfeito. E no metaverso. E no metaverso. No metaverso. O Luciano Meira, por sinal, né? Tem uma fala no Fantástico de, acho que 3 semanas atrás, sobre o metaverso, que eu recomendo. Foi o Luciano ou o Silvio? Foi o Silvio ou o Luciano? Foi o Silvio? Foi o Silvio. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Que tem tudo a ver, inclusive, sem querer, querendo, né? Tem tudo a ver com o que eu falo sobre a relevância, quer dizer... Eu ia fazer essa conexão. Que tem tudo a ver, quer dizer, é muito bacana, sim, mas é o Elon Musk lançando... Hoje, 2021, o metaverso ainda é o Elon Musk lançando um foguete para Marte. E o Elon Musk prefere, ao invés do óculos de realidade virtual, o chip implantado no cérebro para a gente ter essa experiência de metaverso. Ou seja... muita coisa vai rolar nesse tema do metaverso ainda. Cris, antes de eu fazer a pergunta para o Felipe, do que marcou ele em 2021, que nós dois sabemos qual é a resposta, mas eu quero que ele fale, eu quero saber se tem mais algumas coisinhas anotadas aí sobre 2021, que tu fez aí a tua colinha, e a gente tem que debater ainda. O que tu acha? Tá, eu não tenho sobre 2021, tá? Mas eu tenho uma outra coisa que eu gostaria só de deixar aqui, para a gente talvez pensar um outro Rock Night, que é um elemento, digamos assim, uma pitadinha que vem acontecendo, um movimento, já que eu gosto muito, que vem acontecendo muito e que a gente pode usar para justificar muitas coisas, muitas reações, que a gente tem um declínio do patriarcado mundial, né? A gente tem um declínio da organização patriarcal no mundo, né? E o declínio não é como as invasões bárbaras que dominaram os romanos, então agora tudo vai acabar. Não é nada disso. Eu quero dizer que a gente hoje, socialmente, estamos num processo muito rápido
de um mundo que antes era construído por homens e para um mundo que continua sendo construído na grande maioria por homens, mas que está tendo uma mão muito grande, muito rápida de mulheres. Maravilha. E isso eu vejo como uma grande movimentação que desorganiza socialmente. Né? Porque se a gente vê... Oxalá. A gente vem numa batida, né? Inclusive, tem muitas narrativas sobre isso. Não, porque as mulheres não, porque não é tudo isso. Não é tudo isso, é muito mais. É muito mais. Né? As mulheres hoje, elas estão ocupando espaços. E aí, vai ficar para a gente discutir um outro dia, tá, guris? Mas, por exemplo, assim, eu adoro quando falam nas narrativas sobre as questões femininas e mostram, vamos ver as grandes empresas que têm lideranças femininas. Amado, isso para a gente não é referência. Vamos olhar, vamos ir para baixo. Porque, assim, ó, essas lojas, elas são 5, essas empresas são 5, 10, 15. Vamos olhar quantos empreendimentos hoje são tocados por mulheres. Vamos olhar hoje os índices no mundo da quantidade de líderes do primeiro e do segundo escalão que são mulheres. Vamos olhar hoje, quando a gente olha aquelas fotos, né, de quando tem os novos governos com seus ministros, com seus asseclas, né? A gente olhava aquelas fotos e era só uma xareda, como eu digo, né? É a sociedade do patriarcado, é isso. E estas configurações de mundo, elas vêm mudando muito rápido. E isso assusta. Isso desacomoda tremendamente, né? Então, eu acho que este é um movimento muito bacana para a gente olhar com carinho. Perfeito. A gente tem um declínio, e de novo, tá? Não é um declínio que, então, agora os homens não valem nada. Não é isso. Declínio que eu quero dizer é que eu vejo exponencialmente a figura da mulher, né? Como tudo, como sentido, como figura, como expectativa, como que não está mais no lugar que a gente tinha antes. E aí, de novo, num mundo que é feito para homens, por homens, para homens, vou trazer de novo aquela palavrinha, né? A relevância, ela começa... Sim, não faz mais sentido. Cris, eu ia trazer tu fala o que tu chama de declínio, eu chamo de ascensão, né? Ascensão do feminino como uma tendência de pelo menos, sei lá, 20 anos já que vem acontecendo, mas muito forte nesses últimos anos que a gente vem vivendo, o que é, graças a Deus, muito louvável, graças, sei lá, quem for, né? Mas é incrível que esteja acontecendo e que tende a aumentar. E eu queria trazer isso como ingrediente, né, para nossa lentilha de 2022, mas que bom que tu trouxe agora, até porque eu queria também conectar isso com o teu trabalho, que a gente fala daqui um pouquinho, vou deixar o Felipe responder para ele primeiro, né, o teu trabalho de mentorias, o Instituto Conectar, que eu quero que tu conte um pouquinho também sobre isso. Mas Felipe, amado querido, vamos lá, para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem. O que te marcou em 2021? A resposta mais óbvia é que todos os nossos ouvintes que nos acompanharam, que a gente foi assunto em todos os episódios, né? O que me marcou muito em 2021 foi a queda do Grêmio. Não, desculpa. Yeah! Me marcou também. Olha, que também que a gente pode fazer uma leitura antropológica interessante aí, né? Não vou fazer leitura antropológica nenhuma. Não. O Grêmio caiu para a Série B, Criseira. O Grêmio caiu. Ei. O Grêmio... Todas as possibilidades, a gente tinha que fazer uma leitura disso. É sensacional. Eu concordo com a Cris que vale toda uma análise, seria bem interessante. O Grêmio ficou o ano inteiro do Z4 lá. Olha, tem a ver com a ascensão do feminino, hein? Agora eu me interessei. Mas, com certeza, foi o nascimento da Aurora, a minha primeira filha. Então, ter essa experiência em 2021 de me tornar pai,
E agradecer muito também a muitos amigos, a conversa. Foi um episódio de Rock Night, a gente falar sobre paternidade. O Cris foi um que sempre me alertou sobre muitas coisas, de prestar atenção e tudo mais. Então, é aquele aprendizado diário que a gente vai tendo, enfim, de ter um serzinho, de tu ser capaz de criar aquele serzinho e tu ficar fascinado por um peido. Esses dias a gente estourou champanhe aqui por causa do que ela cagou, ficou 3 dias sem cagar a criança, coitada. E aí, vou estourar a espumante aqui. E ainda mais aquele desafio, e aí com esse olhar, que acho que conecta muito dessa ascensão do feminino, né? A gente tem a questão da educação, de como que a gente quer, que filhos a gente quer deixar no mundo, e aí depois, agora eu tenho uma filha. Uma mulher aí que, como é que eu vou criar essa filha nesse mundo louco, machista que é, né? Então, isso fica ali martelando tua cabeça, só que ao mesmo tempo, é uma noite muito mal dormida que uma risadinha já desconstrói tudo, né? Então, 2021 tem sido fantástico quanto a isso. O complicado, né? Complicado, quer dizer, o estranho que foi, que daí a gente tem aquela experiência, de todo mundo que teve filho e tudo mais, teve essa experiência, assim, que foi, tu ir lá, vai a família no hospital, vai mostrar ali no vidrinho, vem pessoas te visitar, e eu não tive essa experiência, né? E a pandemia não permitiu, né? Então os hospitais estavam tudo fechados, só ficava ali o casal. Mas que igual, não se compara, tá sendo a experiência mais fantástica da minha vida até agora. Aurora. Pela relevância. Olha a relevância disso, qual é? É a maior relevância. Caros ouvintes, eu tomei já 3 cafés aqui. Que não é café, se você me entende. E fiquei emocionado que eu falo do Felipe, porque me lembrei da minha história também com meu filhote Bernardo. E fui pai junto com o Felipe também, quando ele teve a Aurora. Fui pai junto com o Daniel. Querido. E a gente esquece dessas coisas xarope, né, Cris? A Cris tem um filhote também já de 20 e poucos anos, né, Cris? 30 já! E eu só consigo lembrar dos momentos bons. Tudo bem que a mãe lembra dos perrengues todos, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes o perrengue a gente deixa de lado e vê a ascensão quando a criança, então, se livra do problema, faz cocô depois de 3 dias trancadinha, quando cura da febre, quando, né? É essa memória que fica. Eu não tenho memória ruim nenhuma de noite mal dormida, porque isso passa. E que 2022 seja assim também para os futuros papais e mamães, né, que estão esperando o filho. Outro dia mesmo um amigo disse, a gente estava numa aula, alô Anderson, e na aula ele recebeu um WhatsApp de que tinha sido autorizado a adoção, né, ele estava no processo. E isso é tão lindo assim, né, de realizar esse sonho de poder cuidar alguém. Então que esse seja ingrediente para 2022 também, dessa alegria, da continuidade, da alegria. Uhum. É continuar. Se a gente chegou até aqui, é porque a gente precisa continuar. Não vai ter cometa, né, Cris? Não, tá longe. Tá longe de cometa. Mas bora lá. Mas tem coisas que a gente precisa olhar para cima, para o lado, né? E enxergar, de fato, isso está acontecendo. Sim. Tem um número muito maior de pessoas que está prestando atenção nessas coisas do que a gente imagina. Né? E assim, né, turma, um recado que eu dou, assim, foi tão importante para mim, e é importante para todo mundo. E uma coisa que a gente já está meio banalizando quando a gente fala de furar as bolhas. A gente acaba vivendo na nossa bolha e respirando aqueles temas e assuntos. E por que é importante furar a bolha? Porque o mundo é muito maior do que o que a gente pensa, né? Então, há pelo menos alguns anos atrás, já eu venho nessa lógica, eu e o Felipe, de desconstrução, de aprender mais sobre o feminino, de aprender mais sobre coisas que de fato são relevantes, não só para nós, mas para a sociedade. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de uma pessoa preta que diz assim, a gente tem que enegrecer
enegrecer o nosso feed do Instagram, por exemplo. Né? Então eu comecei a seguir pessoas pretas relevantes que produzem conteúdo importante, necessário, para a gente aprender mais sobre isso. Eu comecei a ouvir mais mulheres, né? Comecei a tornar o meu feed muito mais feminino também, para ouvir também essas vozes e também aprender cada vez mais. Né? Apesar de eu já ser pai e viver na bolha da paternidade, comecei a, né, buscar referências de cuidados de primeiros anos para poder trocar uma ideia com o Felipe, com o Daniel, com o João e a Cláudia, meus cunhados, para a gente poder ter criança. Então é isso, turma. Se a gente pode dar uma dica para 2022, é isso. O furar a bolha é isso, é aprender sobre essas temáticas que não estão tão à vista, né, no seu dia a dia, para que a gente possa entender que o mundo é muito maior do que a gente pensa. Lentilhada Rock Night, começando agora o capítulo O que esperar de 2022, Cris? Feminino, Instituto Conectare, mentorias, vai rolar 2022? Vai rolar, e tem mais um agora também, que eu lanço na segunda quinzena de janeiro. Olha, spoiler. Dá para dar spoiler aqui já? Como é que tá isso? Vamos dizer... Já posso dar um spoiler, tá? Mas como ele ainda está em construção fisicamente, estruturalmente, eu acho que ele vai auxiliar muito para a produção de conteúdo educacional. Né? Educação pensando em ensinar alguma coisa a alguém, não a educação escolar, né? Ensinar alguma coisa, compartilhar o conhecimento com alguém. E aí ele vem justamente nessa batida do Instituto Conectare, que é um instituto para alfabetização, letramento e desenvolvimento de mulheres, né? Que a gente retoma agora em fevereiro, já com uma turma fechada de mulheres, né? Em parceria com a Aldeia da Fraternidade. Instituto Conectare, o que mais? Mentorias continuam com essa metodologia que eu criei, que vem dando tanto resultado, e que agora é um produto importante para mim, como mulher principalmente, né? Como mulher, porque fala muito também sobre a minha própria redimensão de vida, né? Acho que quando eu redimensionei a minha vida e a minha carreira, né? Tudo isso me auxilia hoje na construção dessa metodologia do meu trabalho de mulheres. Hoje eu não tenho vaga, infelizmente, Cris, para o meu grupo, né? Não tenho, porque ele está fechado, eu não tenho condição hoje, e isso é muito bacana. Essas mulheres têm produzido coisas incríveis de todas as áreas, né? Na área da educação, na área da estética, temos uma dentista, temos uma que vocês conhecem, a Clávia, que mora no Canadá e que faz aquelas roupas, né, para pet, com roupas do Salvation Army. E temos pessoas, né, tem mulheres de todas as áreas produzindo coisas muito bacanas, mulheres que, em alguma medida, também redimensionaram e reajustaram a sua vida e a sua carreira, e acho que é por isso que a gente se conecta. Acho que essa é a primeira conexão, né? Vamos ver aí como é que a gente vai se movimentar, né? E a partir de fevereiro, talvez, aí, mas eu sempre anuncio ali nas redes, né? E aí, como eu falei para vocês, esse novo produto que tem a ver também com a Code, a rede de inteligência da Code, né? Vocês serão os primeiros, essa gurizada aí incrível da rede de inteligência da Code, que é uma rede para construir conexões, e não só conexões, e esse era o meu objetivo quando eu pensei na rede de inteligência, não é uma conexão de oi, tudo bem, como é que tu vai? Uhum. É uma conexão de produção de ação. Pensar que a gente tem ali na rede de inteligência, da Code Inteligência Colaborativa, que vocês podem olhar, por mais que a gente agora está reorganizando o site, mas pode olhar www.codeinteligência.com.br. Tem pessoas ali com conhecimento e com expertise que a gente tem que olhar e pensar, este cara aqui eu vou chamar para fazer um projeto comigo.
Este cara aqui é um cara que eu posso pensar em trazer para talvez falar na minha aula, ou pensar, ter um papo com ele num café para discutir com ele algumas das ideias que eu tenho. É para isso que serve a rede de inteligência. Não é para grupo, para mandar oi, tchau, como é que vai. É para a gente ter ação sobre o mundo, ação relevante. É para produzir coisas a partir dali, com as pessoas que estão ali e espraiando cada vez mais estes movimentos e essas possibilidades, né? Perfeito. E eu confesso para vocês que, assim, eu sou uma otimista crítica, né? Como eu digo, eu não consigo ser pessimista. Eu sou uma otimista no sentido de pensar hoje, né? Depois do nosso processo de luto, do processo de vacinação, da ascensão da figura, né? E do sentido do feminino, eu preciso olhar hoje, o ano de 2022, como um ano de possibilidades para quem estiver em movimento. Para quem conseguir fazer leituras de mundo minimamente mais assertivas, apontando nas questões que envolvem, de novo, a relevância. Né? Isso que eu vou produzir, isso que eu vou fazer, esse movimento, né? Para quem que é, para quem eu vou ajudar. E aí, né, guris, não dá para a gente esquecer dos processos colaborativos. Quem não entendeu isso agora não entende tão cedo, tá? Ou não está entendendo nada, que também é uma hipótese. Mas a ideia, né, da gente criar collabs, criar coisas com outras pessoas, tudo isso me faz enxergar, Cris e Felipe, o ano de 2022 como um ano de possibilidades para quem estiver em movimento. E que esses movimentos estejam alinhados com as necessidades que nós temos agora como gente, como humanos, né? É assim que eu enxergo 2022, né? Não é a Poliana moça, que é tudo lindo, tudo mais, não. Mas eu sou uma otimista crítica, eu enxergo com possibilidades. E eu já falei uma outra vez aqui, comentei com vocês, né? Como eu gosto muito de história da educação, leio muito história da educação, eu sempre faço a relação da pandemia do Covid-19 com a grande pandemia da peste negra, tá? Que depois de entregar uma Europa com mais de 200 milhões de pessoas, com uma ciência totalmente desvalidada, com pessoas em situação de vulnerabilidade enorme e com todo o tensionamento social, financeiro, econômico, nas navegações, no mercado, no comércio, que aconteceu na Europa, as pessoas se deram conta de que aquilo não era mais uma vida possível. E veio o Renascimento, o Renascere italiano. E dali surgiram Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Copérnico, Kepler. Então, eu gosto dessa relação, gosto de imaginar que a gente está num processo, no mesmo processo que nós já passamos na humanidade, num outro momento, que foi ter que passar por esse abalo sísmico mesmo, né, da vida da gente, nos desorganizar, nos tirar do lugar, para a gente começar a pensar o que de fato é importante para a gente, como humanidade, e que coisas a gente vai poder fazer para esse mundo que a gente quer mais adiante. Olha as pequenas revoluções aí que te acompanham sempre, né, Cris? É mantra. Para mim é mantra. mantra. Para mim a vida é mantra. É mantra. Perfeito. Não que eu não acredite nas grandes coisas, eu acredito e sou bem parceira. Mas eu gosto daquele movimento que vai acontecendo ali pequeno, sabe? E ressoando, e ecoando em quem tiver que ecoar. Eu acredito nisso. Demais. Felipe Guedes, 2022. Então, para mim, só tem uma coisa que me interessa. O Grêmio tá... Não fui eu que disse. Felipe, mas vai lá. Não, mas cara, 2021 foi um ano de muita mudança na minha vida. Foi tanto profissional quanto pessoal. O profissional, eu vou, depois de 4, 5 anos trabalhando como empreendedor ou freela, sei lá o que dizer,
voltar ao mercado de trabalho, ao ambiente corporativo. Corporativo, dentro de empresa, né? Aquela coisa toda de 40 horas e tudo mais. Uma conexão com a universidade, não é a universidade, mas enfim, com uma instituição de ensino, como professor também. Então, isso foi muito bacana, muito interessante, que me conectou e que, gostei, sabe? E aí, ao mesmo tempo, tem essa questão pessoal, que é a Aurora. Então, eu acho que 2022 vai ser mais para estabelecer, firmar muito isso que veio em 2021 e que eu tomei gosto. Eu voltei a tomar gosto e, enfim, está... o empreendedor autônomo ali era interessante, que tu tinha tinha várias conexões, essa variação assim, com pessoas, mas tu não tinha colegas de trabalho. Uhum. Era coisas curtas, rápidas. E aí eu voltei a ter esse gostinho que tem sido muito legal, de ter colegas de trabalho, ter aquela relação de trabalho diária, de criar vínculos que são mais duradouros, assim, sabe? Então, não que ao longo desses 5 anos eu conheci uma galera, conheci vocês, né? Dá para se dizer assim. Me conectei mais com vocês. Mas tem esse outro lado que foi bem bacana, assim. Então, eu acho que a pandemia ali fez a gente se desconectar tanto das pessoas que eu voltei a me conectar mais com outros colegas, outras pessoas, e foi muito bacana isso. Então, 2021 para mim está sendo essa ressignificação, né, dessa conexão com as pessoas. Que bacana, Felipe, muito bom. Turma, para quem não sabe, o Rock Night, né, tá sempre eu e o Felipe aqui à frente, mas o Rock Night Podcast, ele é a Cris Vieira, ela tá sempre com a gente também, é o Daniel Canelo Pires. Eu começo a falar dos amigos e me emociono. Força, Cristiano. Então, é a Cris Vieira, é o Daniel Canelo Pires, é o Diógenes Nascimento, é o querido, amado Dreyson Queiroz, é o outro querido, gigante, Edson Matsu Banzai, é o Zanini, o Eduardo, que está lá em Brasília, é o amado irmão Fausto Vanin, é a Fernanda Siqueira, é o Guilherme Menezes, lá da Koala Hub, é a amada querida, tem que trazer aqui Jane Fragoso, é a Kelly Vanin, esposa do Fausto, é a Melissa Costa, minha esposa, que me aguenta, que me atura, e o Bernardo, é a Marcela Sander, querida, que está devendo para nós uma vinda aqui, a Marcela, alô Marcela, já te chamei 1000 vezes, vem de uma vez, é a Márcia Prado Carneiro, é o Robinho, esse 2022 vai ser Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí. O Marcos Davi é um dos organizadores. É o evento que a gente espera, né, Felipe? E vamos torcer para que a gente possa estar lá também. É a deusa Mini Cacheiro, que já apresentou o programa aqui com a gente também. É a Nádia, é a Nath Canever, é o lindo do Timóteo Farias, que também tem programa com ele. É a Ingrid Queiroz. Ingrid também está devendo para a gente aqui. Essa turma toda, querendo eles ou não, eles fazem esse programa também, porque a gente se inspira muito neles para a gente poder estar aqui trocando ideia com vocês. E que 2022 a gente possa continuar trocando ideia com essa rede, com a rede de inteligência que a Cris formou tão lindamente também, com uma turma maravilhosa. Ela já deu o site aqui para a gente poder conhecer essas pessoas, né? E outras redes que possam, né, se unir a gente para que a gente consiga construir cada vez mais coisas boas, aprender cada vez mais coisas interessantes. A gente sempre diz, Cris, eu e o Felipe aqui, a gente gosta demais de poder trocar ideia com as pessoas, porque a gente aprende com vocês, com cada um que vem aqui, né? Esse talvez seja... É isso. Esse talvez seja o maior significado do Rock Night Podcast, onde a gente está sempre trocando ideia, aprendendo, conhecendo e vivendo novas realidades também, enxergando este novo olhar a partir desse convidado, dessa convidada que está aqui com a gente. Então eu espero de 2022 isso, que a gente possa continuar gravando programas interessantes, conversando com gente legal, articulando com essas redes todas, fazendo acontecer, incomodando os chatos. É isso, Cris?
Último recadinho aí, mensagem final para a gente concluir o nosso programa. Estando disponível para aprender. Eu acho que é esse que é a dica. A gente estar disponível para aprender. Ninguém aprende alguma coisa que não queira. Quando a gente não quer, a gente não aprende. Pode fazer o que quiser com o cara. Então, eu acho que a gente está disponível para aprender, né? Que significa a gente, às vezes, lançar mão do ego para pensar no eco, né? E a disponibilidade de querer dar uma chance, né? Para aprender com outras pessoas, para ouvir outras pessoas, uma escuta atenta. Eu acho que esse é o grande barato hoje no mundo. A gente está disponível para aprender, né? Porque, olha, o mundo tem sido, assim, bastante eficaz em querer nos ensinar coisas, né? O mundo tem sido bastante eficaz nesse sentido, batendo todas as metas. Então, mas a gente tem que estar disponível para olhar essas coisas, né? E para aprender. Muito bom. Felipe. Não sei nem mais o que dizer. Esqueci de alguém? Acho que eu esqueci da Maitê, né, velho? A Maitê segura tua onda aí, né, velho? Boa. Segura demais. É um presente dos deuses. Mas fechar um ano aí, só agradecer mesmo esse grupo que se criou e de se cercar de pessoas que nos faz ir para frente. E tu falou essa palavra do aprender, estar aberto a aprender. Eu matei muito. Disponível. Estar disponível para aprender. Eu matei muito acho que foram as duas últimas palestras que eu assisti, enfim, na rua. Um foi uma live, outro foi uma palestra presencial, que eu achei horrível uma frase que as pessoas dizem bastante, que é aquela coisa: se você é o mais inteligente da roda, saia. Dá para outro. Eu fiquei, quão ego tem, né? Tu se achar mais inteligente que os outros, né? Cara, e o quão rico a gente tem para aprender com todo mundo. É aquela coisa que a gente acho que sabe tudo, não, eu sou mais inteligente aqui, vou sair. E quando a gente se coloca nesse disponível para aprender, e aí eu me conecto muito com a Aurora, o quanto eu tenho aprendido e eu vou aprender muito com ela. Eu vejo muito isso, relatos de pais, mães, disso. Então, vamos estar assim disponível para aprender com os outros. Rock Night lá no Instagram, rn.conversa, sigam a gente tá menos perdido que 2021, a gente vai entrar em 2022 sabendo nada, a gente vai saber zerado de novo para aprender com tanto de gente que vai aparecer por aqui de novo. Turma querida, amados ouvintes, pessoas que, né, nos ouviram em 2021, sigam nos ouvindo também em 2022. A gente vai ter essa preocupação interessante, sempre gente bacana para trocar ideia com vocês. Um puta ano, um ano assim, incrível, do caralho, lindo, maravilhoso, que 2022 seja assim, foda para todo mundo. Sigam firmes nas suas jornadas, nos seus propósitos, acreditando naquilo que vocês entendem que é o mais correto. Sigam aprendendo e ensinando. Acho que essa é a missão de todo mundo aqui nesse planeta chamado Terra. Beijo no coração e até o próximo programa. Tchau! Cris, muito obrigado. Beijo. Coragem. Que coragem. Be brave. Beijo. Até 2022, pessoal.